Sejam muito bem-vindos ao BrokerCast, a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. Eu sou o Henrique Marques e nós estamos aqui hoje mais uma vez, hoje que é o segundo episódio nosso, e pensa num cara que tá radiante de alegria. Olha, hoje nós estamos aqui e vai ser um dia ímpar, vai ser um dia muito especial, porque nós temos uma convidada que é gigantesca no mercado imobiliário hoje e ela aceitou estar com a gente aqui. E eu quero, antes de mais nada, dizer, meu parceiro, seja muito bem-vindo também. E hoje é o dia que nós vamos ouvir e aprender muito. Fala pessoal, é uma honra estar mais uma vez aqui apresentando esse BrokerCast com você aí do outro lado da tela. Tô muito feliz, Henrique, de estar aqui mais uma vez. A Aline também. E hoje a gente tem um papo muito profundo para trocar aqui, ideias extremamente relevantes. A gente vai aprender muito aqui com você. Então, já quero adiantar que é uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Eu já estou aqui com a minha agenda para Também. fazer todas as anotações, todos os insights, todos os códigos. A Aline, no nosso bate-papo de pré-frame aqui, ela disse assim, Henrique, eu vou contar tudo. E olha, gente, antes da gente iniciar, eu quero que você que está nos assistindo aí, não deixe de estar conosco nas redes sociais. Hoje nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, estamos também no Spotify e no TikTok. Então, assim, as principais plataformas, hoje nós estamos conectados. Então, você que ainda não está nos seguindo, é importantíssimo que você passe a se conectar com os nossos conteúdos. E aí, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Você que percebeu que faz total sentido para você acompanhar esse movimento, troque isso com um colega, compartilhe isso com um profissional. Ah, mas eu não sou do mercado imobiliário, qual sentido isso faz? Todos, porque aqui nós não vamos só falar de mercado imobiliário, nós vamos falar de muita estratégia, nós vamos falar sobre ser empresário, nós vamos falar sobre negócios e sobre network. Então, isso tem tudo a ver, não só com o mercado imobiliário, mas também com aquilo que você pode estar planejando para a tua vida. E aí, dentro desse contexto, nós vamos então aqui agora iniciar. Pensa num cara, Pedro, que... Olha só, a Aline disse para mim que estava ansiosa, mas eu confesso que eu estou muito mais. E olha, eu quero iniciar então, até tomei nota aqui para poder iniciar, tá, essa apresentação. Então vamos iniciar. Olha só, a nossa convidada de hoje, ela é uma mulher inspiradora pela história. Ela inspira pela consistência e pelos resultados. Olha isso. Ela é mãe da Manu e da Isa, ela que é esposa do Guilherme, ela é empresária e tem mais de 20 anos de carreira em Presidente Prudente no mercado imobiliário. Uau! Olha só. Então, olha só. A Aline Campos, ela que, além de corretora, ela também faz aqui um papel muito importante dentro do mercado imobiliário, engajando, inspirando pessoas. E eu quero desejar, ou seja, muito bem-vinda, Aline, e é um prazer receber você aqui. O prazer é meu, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Henrique, Pedro, com imenso prazer que eu estou aqui hoje e estou muito feliz de poder estar participando desse evento do podcast e quero compartilhar com vocês e com as pessoas que estão nos acompanhando um pouco sobre a minha trajetória. Perfeito. Aline, é uma honra muito grande ter você aqui. Eu e o Henrique, quando iniciamos esse projeto, e a gente sempre fala isso diariamente, constantemente, que é muito mais do que um podcast, né, Henrique? Tem a ver com propósito. E você só tá aqui porque nós enxergamos em você e você transmite isso, que você vive não apenas pro imobiliário, você vive por um propósito, Exato. Né? E, pessoal, você que tá nos acompanhando aí, eu acho que desde o primeiro episódio você pôde perceber que tem muito mais a ver com ativar algo dentro de você que te faça observar a vida de uma ótica mais profunda do que apenas trocar ideias sobre negócio. É claro que nós vamos receber aqui hoje, como vamos entregar também, coisas valiosas
pro ramo do business, né, dos negócios. Só que o maior objetivo desse podcast é se tornar um movimento dentro do mercado imobiliário. Um movimento que vai transformar corretores em empresários e ativar dentro de você o propósito da sua vida. Esse é o nosso objetivo. Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui voltando no tempo, Aline. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é como você iniciou sua trajetória no mercado imobiliário e o que te motivou a seguir essa carreira. Bom, faz tempo, hein, gente? Eu iniciei em 2001, Uau, com 14 anos de idade. Eu tinha acabado de vir de São Paulo para cá. Não sei se vocês sabem, eu residi em São Paulo, venho aí de família humilde. Meu pai pedreiro, minha mãe empregada doméstica. Nós estávamos passando situações muito difíceis e um dia meu pai falou, eu vou para Prudente tentar mudar a vida da minha família, ver o que nós podemos fazer para transformar devido a todas essas dificuldades que nós estávamos passando lá. E eu fiz a prova da Fundação Mirim. Não sei se vocês já ouviram falar na Fundação Mirim. Eu fiz a provinha com 14 anos de idade. Tive a oportunidade de poder trabalhar numa grande imobiliária, na época, inclusive é até hoje. Então, ali foi a minha escola. Aprendi muito. Foi muito difícil, né, nesse início, porque, veja bem, jovem, mulher, humilde, e tentar se inserir no mercado imobiliário na época, que era machista, vamos dizer assim, porque tinham poucas mulheres atuando na época no mercado. Então, assim, não foi fácil, exatamente, não foi fácil. Então, mas algo que eu sempre busquei, gente, é fazer o meu melhor, sempre tive muita dedicação, muito esforço. Então, com todas as dificuldades que eu tive, eu sempre procurei a minha melhor versão. E nessa imobiliária, eu fui me destacando, né? Eu iniciei ali no arquivo, da parte do arquivo eu já estava no atendimento, do atendimento no departamento de locação, e quando eu completei aí 18 anos, já com 4 anos de empresa, eu fui efetivada e eu administrava toda a carteira de aluguel dessa imobiliária na época. Então, assim, foi uma trajetória difícil, mas com muita luta, muita dedicação, muito esforço. Poxa, Aline, você falou algo aí que eu confesso pra você que é uma palavra que ela tem um peso importantíssimo pra mim, depois que eu entendi o significado dela. Você falou assim, ó, eu sempre busquei fazer o que eu estava delegado a fazer com excelência. Sim. Né? Tem um filósofo, pessoal, chamado Aristóteles, que ele diz algo muito importante. Ele diz assim, o que vemos é resultado daquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, é um hábito. Enquanto nós não aprendermos que a excelência deve ser um hábito da nossa vida, nada vai mudar. É importantíssimo ouvir e observar o crescimento que a Aline teve e que tudo isso teve grande importância da ação dela de excelência. Não importa onde você está, não importa o nível que você se encontra, todos nós aqui viemos do extremo baixo. Eu, o Henrique, a Aline agora acabou de revelar pra gente, sempre fui de família muito humilde. Mas a questão não é qual é a tua origem, a questão é o que você está disposto a fazer para mudar de vida. E isso tem a ver com ações de excelência. Então, Aline, quando você diz a excelência para mim sempre foi algo que eu me importei, você não tá onde você tá por acaso ou por coincidência. Você tá onde você está porque você teve ações e tem ações de excelência. Então, parabéns por esse posicionamento tão corajoso que você teve. E que Obrigado. Você tem. E uma coisa muito relevante que é extremamente importante ressaltar dentro daquilo que você está dizendo é que todo início é muito desafiador, né? Todo início é muito difícil. E você dizendo sobre a Guarda Mirim aí, eu me recordo também que eu tive uma experiência no início, né, da minha carreira profissional, não foi numa imobiliária, mas eu também passei por esse processo. E aí o que me chama atenção é literalmente essa resiliência tua de escalar dentro de uma estrutura imobiliária. Eu acho que você foi muito assertiva aqui já na sua primeira fala, falando que no passado essa inserção da figura mulher não era uma coisa muito natural. Não. Né?
Exatamente. Inclusive, nessa empresa onde eu trabalhei, eu fui a primeira mulher a trabalhar lá. Então, as aí. pessoas Olha só, já me olhavam legal. com uma certa indiferença. Nossa, mas será que essa moça é capaz mesmo? E, e eu sempre dei o meu melhor, gente. É o que eu falo, você tem que entregar. Mesmo com poucos recursos na época, nunca faltou coragem. Coragem, foco, disciplina. Então, isso fez com que eu fosse avançando as fases da minha vida, né? E além dessa empresa, eu pude trabalhar em outras depois também. E um determinado tempo, já mais de 10 anos, já no segmento no mercado imobiliário, eu resolvi me tornar corretora de imóveis. E porque a minha motivação, além de mudar de vida, de ter uma qualidade de vida melhor, a minha motivação maior também é poder ajudar os meus clientes, né? Fazer com que eles realizem ali o seu sonho. Então, essa é a motivação maior. E todos nós, eu falo que nós temos um propósito, né? Até o Pedro comentou isso. Se você não sabe qual que é o seu propósito, gente, busque saber qual é o seu propósito. O meu Muito bom. propósito é servir. Eu vivo para servir e Forte. fazer o meu melhor para cada cliente. Forte. Servir. Tem até uma frase que diz assim, ó, viver para servir e servir para viver, né? Parece que quando a gente entende o propósito da nossa vida, se a gente não estiver exercendo ele, nada faz sentido, Sim. né? Isso é Bom, muito forte. Bom, eu falei que a Aline disse que ia falar tudo. E ela já soltou aqui sobre propósito. Então, olha só. Você que ainda não tem propósito, precisa rever, Sim, com Tá certeza. na né, hora. Aline? Com Tá na certeza. hora. Você precisa rever qual literalmente é o seu propósito. Tá aqui Sim. uma dica de quem já tem mais de 2 décadas fazendo algo com tanta excelência. Então, nós precisamos não só ouvir, mas anotar e também pôr em prática, porque aqui é dica de ouro que ela está Com dizendo. certeza. Então, nós precisamos, de fato, dar muita ênfase a isso. Sem dúvida. Buscar o seu propósito, né? Porque nós temos que servir. E nós fomos criados para dar certo, né? Deus nos criou para fazer dar Forte. certo. Então, não podemos nos acomodar. E se você ainda não sabe qual que é o seu propósito, vá buscar para poder fazer acontecer. Ô, Aline, é muito bonito falar de propósito e eu acredito que o propósito, como a gente tá falando aqui com tanta alegria, é a parte boa do cenário, da história e da nossa vida. Mas nós sabemos também que com eles vêm desafios. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é: quais foram os principais desafios que a Aline, ao longo desses 20 anos de atuação, enfrentou? Foram vários. No início ali a desconfiança, né, conforme eu havia dito, o fato de você ser mulher, ser jovem, às vezes não ter muita experiência, ter que mostrar que você é capaz. Teve também o período de pandemia, e ao longo desses 20 anos eu também me tornei mãe. Então, gerir tudo isso, saber administrar a profissão, gerir toda essa questão com filhos, enfim, foi um desafio muito grande. E uma coisa, assim, eu ainda, né, estou nesse processo, né, eu vou me tornar papai. Eu fui eleito aí o pai do ano de 2025. Que isso? O Henrico tá no forninho, gente. Já o Henrique tá aí. Exatamente. E eu fico, Aline, eu me inspiro muito em profissionais como você, que já tem aí essa bagagem, justamente porque quando nós vamos falar de desafios, gerir literalmente tudo isso tem um impacto direto com Sim. gestão de tempo. Exato. Né? Eu acho que é extremamente relevante você falar sobre como é que você gere esse tempo, porque, como eu disse, o dia tem 24 horas para todos, né? E aí, ser mãe, ser empresária, ser esposa, Como é possível? e ainda gerir isso com tanta excelência, como é que isso é possível? Eu diria que isso é possível devido ao amor à profissão que eu tenho, à dedicação, meu esforço e foco. E sim, nós temos que procurar ter uma organização. Como isso é possível? Eu falo que às vezes acaba até saindo meio que no natural. Eu não tenho aí uma organização, uma programação. É algo que acaba fluindo mesmo, sabe? No dia a dia. Mas procurar
ter essa organização mesmo de tempo, disciplinar a tua agenda, né? Porque se você às vezes quer fazer tudo, você vai acabar não fazendo nada, né? Quem quer fazer tudo não faz nada. Então, se organizar, ter uma disciplina mesmo, uma rotina, principalmente essa questão da rotina, isso é fundamental nos tempos de hoje. Porque, como você mesmo disse, Henrique, você empreender, ir para a luta todos os dias, vender e ser dona de casa, tomar conta de filhos, enfim, não é fácil. É o amor. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Ô, Aline, isso que você falou é muito importante, porque você sabe que tem muitos corretores, que a gente até conhece vários, né? Como a gente tá nesse ramo, a gente acaba criando muito relacionamento com corretores. Os caras estão totalmente perdidos no tempo. Sim. Entendeu? Não tem hora pra acordar. Assim, a nossa profissão, ela tem uma parte muito boa, que ela é a parte de liberdade de tempo. A gente Sim. tem. Amanhã, provavelmente, eu não sei como tá a tua agenda amanhã ou segunda-feira, mas, por exemplo, se segunda-feira nós tivermos um compromisso 2 horas da tarde, tem o aniversário do fulano, é só nós organizarmos a agenda e a gente vai. Nós temos Esse essa é um benefício, flexibilidade. esse é um benefício que muitas pessoas não têm. Exatamente. Muitas pessoas não têm. Então, assim, se não houver um comprometimento com o propósito, hoje eu vou acordar essa hora porque eu preciso cumprir essas tarefas. Não acontece. Não acontece. Então, se você aí que tá assistindo a gente não entender que a profissão de corretor, ela tem que ser levada a sério ao ponto de você programar o seu dia para ter uma alta performance, não vai acontecer. Então a gente tem que viver de uma forma assertiva e programada. Isso é muito importante. E aproveitando o gancho, eu queria te fazer uma pergunta que ela vai ser um pouco... Você vai ter que entrar na sua mente aí e trazer algo muito importante para nós e muito marcante. Existe algum imóvel ou negociação que marcou a sua carreira de forma especial? Fala para nós. Vou contar para vocês uma história de uma cliente. Essa cliente estava vindo de Brasília para cá. Ela tem familiares aqui na região. E veio um lead através da OLX. Da OLX? OLX, exatamente. E nós começamos a conversar sobre determinado produto. A princípio, ela queria fazer um investimento em um condomínio. E nós fomos nos tornando amigas. Literalmente. Foi uma conexão assim tão grande. E ela falando de mudança de trabalho, dos projetos, dos filhos, enfim. E algo que ela sempre trouxe para mim, ela falava, Aline, eu atuo aqui já em Brasília já há um bom tempo e eu nunca tive essa conexão, essa transparência, essa liberdade que eu estou tendo com você. Isso nunca ninguém me trouxe, não só no segmento imobiliário, mas isso nunca aconteceu. Então você está me passando uma confiança tão grande. Isso, gente, essa transação, até eu conseguir concluir a venda, levou aí uns 3 meses. Fazendo videoconferência, mostrando os imóveis para ela. Criando relação. Criando a relação, exatamente. Uau. Relação. Porque não basta só vender imóvel, né? Você tem que ter ali uma conexão, um relacionamento com o teu cliente. Né? Isso é muito forte. Exato. Relação. Essa daqui, gente, é uma dica de ouro. Você aí que é corretor, quer mudar seus resultados. Eu vi esses dias um corretor que tem uma grande eminência no Brasil e ele disse algo que eu até compartilhei com o Henrique, que eu achei extremamente válido, que é: a maioria dos corretores, eles estão interessados no próximo lead. Quando se criassem relação com os contatos que já tem, aconteceriam muitos negócios ali. Teu cliente, ele não precisa, às vezes, de muita informação, ele precisa de relação, ele precisa criar conexão com você. Se você cria conexão, você gera negócio. Não tem erro. Então, quando você fala de relação, você provou isso na pele. Eu criei relação com a minha cliente. Exato. E, consequentemente, aconteceu. Exatamente. A relação, ela gera negócio, né? E conseguir concluir uma venda com ela, não no imóvel específico que ela vinha vindo, inclusive vendia um imóvel com valor até maior, em um Olha outro só. condomínio, foi feito um investimento maior. Depois disso, ela fez várias indicações também. E hoje nós somos amigas. Me convidou já para frequentar a casa dela já várias vezes, enfim. Então, foi bem desafiador, porque era uma cliente, um lead que veio pela OLX, que eu tive que buscar ali, entender aquele cliente, porque nós temos que buscar conexão, buscar ter um entendimento.
entender o cliente de fato, né? Porque quantas vezes vem um lead para nós, a gente, nossa, será que esse lead é quente? Será que esse lead é frio? O que realmente ele precisa? Então você tem que buscar entender, ouvir o cliente, buscar entender para saber que de fato qual é a necessidade dessa pessoa. E foi o que aconteceu. Ô, Aline, que incrível, né, essa história aí. Eu me identifico, né? Porque nós estamos no mesmo segmento, e aí isso pode vir a acontecer, não só como você acabou de dizer da sua experiência, mas com outro profissional também, Sim. né? Mas o que me chama muita atenção aí é primeiro essa construção, né? E uma jornada que levam 3 meses, e eu fico muito chateado e triste com alguns profissionais, porque eles acham, e muitos acreditam, que o lead tem que entrar, ele vai vender ali e as coisas vão acontecer, e as coisas nem sempre funcionam assim. E aí eu gosto muito de fazer mais de um negócio Sim. com a família que confia em mim, no meu serviço, nos meus trabalhos. E quando você fala sobre construir uma relação, para mim faz muito sentido, porque é só com a relação que nós vamos literalmente pensar no próximo negócio com a mesma família. Exato. Né? E é tanto que você está dizendo aí. Então agora você tem uma relação muito próxima que faz com que ela perceba que é possível comprar um imóvel com um valor mais expressivo, e aí essa relação estabelecida faz você construir uma amizade, e que eu não sei quanto tempo faz isso, mas que fique uma amizade aí duradoura, e muito provável que talvez ela vá te indicar ou já te indicou. Sim, então com certeza. isso é incrível mesmo, e essas histórias, elas literalmente inspiram, e quem está ouvindo precisa entender sobre relação, tá? Sem dúvida. E sempre, gente, buscar ouvir o teu cliente. Como eu disse, você tem que ter esse entendimento, você tem que entender exatamente, ouvir, porque às vezes a gente só quer falar. O cliente está em busca de um determinado produto, você compartilha lá 500 links, não é o caminho, né? Esse não é o caminho. Então, tenta entender qual que é a dor, qual que é a necessidade de fato. Menos é mais, né? Menos é mais. O lance do ouvir, ele é muito interessante, porque o corretor acha, ou a grande maioria dos profissionais que estão no segmento, que ele precisa falar muito. Sim. E convencer, né? E para mim está muito claro que quanto mais eu falo, menos eu vendo. E quando eu entendo sobre ouvir, fica muito mais simples a jornada. Sim. Né? E aí, se eu ouço, certamente isso vai ficar muito mais tranquilo para que eu possa conduzir o cliente para o melhor imóvel, né? Cria uma conexão, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Aline, eu confesso para você que nesses curtos minutos aqui, eu já fiz aqui uma página inteira de anotação, e você que está nos ouvindo aí, não deixe de nos seguir no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok, porque aqui tem saído conteúdos riquíssimos, e nós estamos aqui com a Aline Campos, e ela que hoje está compartilhando todo o conhecimento dela, tudo aquilo que ela vem construindo ao longo do mercado imobiliário, e nós estamos muito felizes. E para a gente dar sequência aqui no nosso podcast, eu queria compartilhar algo bem interessante que vem acontecendo aí ao longo dos últimos 30 dias. Nós já batemos mais de 30 mil acessos. Uma salva de palmas aí. Batemos mais de 30 mil acessos nos últimos 30 dias. No orgânico. Ah, muito bom! No orgânico. Gente, isso é um marco, Aline, isso é um marco para a nossa história no mercado imobiliário. Eu tô dizendo isso com frequência, que o mercado imobiliário está trocando bastão. Sim. Há de concordar comigo, né, Aline? E quem não estiver ligado na nova era, quem não estiver ligado no novo movimento, a Aline disse muito sobre surfar a onda, e ela vai falar um pouco sobre isso. Então, você
que ainda não percebeu isso, você precisa estar conectado, porque as coisas estão aceleradas, estão acontecendo. Então fiquem de olho em tudo que nós estamos compartilhando aqui, porque eu tenho certeza que algo pode transformar e mudar a tua vida aí, ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui. O Pedro falou aqui de 3 perguntas extremamente importantes aí, que fala um pouco sobre o início da jornada da Aline. E eu quero falar um pouco agora, Aline, sobre evolução e inovação, né? Porque são 2 temas aqui extremamente importantes. E eu queria que você também compartilhasse, né, um pouco disso, um pouco daquilo que você tem sobre percepção. E eu vou aqui, então, fazer a minha primeira pergunta. E a primeira pergunta é: como você se mantém atualizada sobre as tendências do mercado imobiliário? Como é que você faz para se manter atualizada sobre as tendências? Eu falo que se você ficar parado, você não vai avançar, né? Então, não fique parado. Esteja em movimento. Esteja em movimento sempre. Então, eu estou sempre participando de eventos, né? Voltado aí para o segmento. Faço bastante cursos, treinamentos. Acompanho bastante vídeos, enfim. Estou sempre buscando me aperfeiçoar, né? Buscando novos conhecimentos. Então, participando de eventos, como eu disse, treinamentos. Buscando ser vista. Buscando ser, exatamente, porque quem é visto não é lembrado, exato, né? Quem é visto não é lembrado. E algo que eu tenho colocado em prática também nos últimos tempos nós estamos procurando selecionar um grupo de corretores, de pessoas, de especialistas, né? Olha só. Exato. Uau. Então, a cada 15 dias, eu mais algum grupo de corretores, a gente se reúne, tem ali um coffee e tal, e a gente sempre apresenta algum produto, compartilha algum cliente que está em busca de determinado item, para a gente poder juntos fazer a diferença. Então, além dessa questão do estudo, de você buscar se atualizar, através de treinamentos, de eventos, é importantíssimo você ter um grupo, você estar unido com pessoas para poder fazer a diferença e ter essa troca, que é algo que eu tenho feito bastante e tem funcionado. E até porque, né, Aline, nós precisamos, e eu acho que esse tem que ser o movimento, nós precisamos desmistificar algumas coisas no mercado imobiliário, até porque eu zelo muito pela relação da parceria. Eu vou ser sincero para você. Tem muitos profissionais que, poxa, mas e se eu ganhar sozinho uma comissão, eu ganho mais. Mas se eu dividir, eu multiplico, amigo. Exato. Se eu dividir, eu multiplico. Então, assim... dividir para multiplicar. Com certeza. E você serve o teu cliente, você vai atender o teu cliente, né? E esse movimento aqui, que a Aline está falando sobre como ela se atualiza, faz muito sentido, até porque se eu crio, então, um grupo seleto, né, de especialistas, de profissionais que estão, de fato, alinhados com o mesmo propósito, a possibilidade de multiplicar os negócios é muito maior. Com certeza. Né? Então, para mim, o que você disse agora faz total sentido. O Henrique, fazendo adendo, você tem uma frase, eu quero até que você diga ela aí, eu não me recordo perfeitamente agora, mas você disse que sozinho você pode completar ela. Olha, sozinho é possível você chegar no teu objetivo. Mas em grupo ou juntos, nós podemos ir muito mais longe. Exatamente. Com certeza. Né? Nós vamos chegar ou sozinho ou em grupo. Mas se nós estivermos linkados, é possível ir muito mais longe. Então, eu zelo também muito por isso, porque sozinho fica um pouco desafiador. Né? Então, para mim, isso também é muito relevante. E falando aqui, Aline, ainda sobre evolução, né? E falando sobre inovação, um outro ponto que eu queria que você falasse um pouco é de que forma a tecnologia, né? De que forma a tecnologia, você que já tem aí mais de 20 anos de carreira, e tudo muda ao longo de 20 anos, né? Mas o que eu queria saber de você é de que forma a tecnologia impactou na sua forma de trabalhar e atender os clientes. Tá. Eu queria dar um complemento do questionamento anterior que nós Boa.
E voltando a falar, ô Henrique, essa questão de nós buscarmos nos unir, né? Fazer essa questão da parceria. Gente, busque pessoas que te elevem, que te façam prosperar, que tenham o mesmo propósito, a mesma mentalidade que você. Porque o ambiente que você frequenta é o que vai fazer aumentar a sua frequência, aumentar ou diminuir, Forte isso. né? Aline, repete isso para aquela câmera ali, porque isso aí é ouro. Ouro. Isso é ouro. O ambiente que você frequenta, ele ou vai aumentar a sua frequência ou reduzir a sua frequência. Então, busque pessoas com o mesmo propósito, com os mesmos interesses que você. Uau. O relacionamento faz total diferença, É o gente. caminho. Com certeza, é o caminho. Então, busque sempre estar com os melhores. Ponto. Estar com os melhores. Henrique, quem vai estar no Brokercast? Quem? Os melhores. Só os melhores. Exatamente. Esse é um pacto que a gente fez. Nós fizemos, Aline, porque são esses os que protagonizam é tudo isso e faz acontecer. Então, eu gosto muito de dizer o que eu vou falar agora, que é o seguinte: ninguém constrói uma carreira de mais de 20 anos se não tiver transparência, se não tiver comprometimento e se isso não for consolidado. Com Então, certeza. só é possível estar 20 anos fazendo o que faz, se tiver, eu anotei aqui, que é a palavra amor Amor, com certeza. pelo o que faz. E você disse isso com muita clareza. Eu acho que é só por isso que você já completa aí mais de 20 anos fazendo o que você faz hoje com tanta excelência. Obrigada, Henrique. Sim, é o que eu sempre digo, né? Colocar amor à frente de tudo, né? Isso faz total diferença. E eu fico muito feliz em saber que através da minha missão, do meu propósito, eu consigo transformar a vida das pessoas, Isso é sabe? mágico. Isso é sensacional. Não tem preço, né? Não tem preço. Aline, falando um pouco ainda de tecnologia, ok? Como é que a tecnologia ela impactou, porque você, ao longo desses mais de 20 anos de carreira, você se deparou por diversos cenários ao longo da estratégia de marketing no mercado imobiliário. Mas como é que a tecnologia ela impactou na sua forma de trabalhar e nos seus atendimentos? Drasticamente, sem sombra de dúvida. E hoje eu percebo, gente, que o marketing digital, ele é tudo, né? Olha isso. Ele é tudo. Quem não é visto não é lembrado, mas não basta só sair postando imóveis, por exemplo, aleatoriamente. Você também tem que trazer conteúdo, trazer material com qualidade, bons vídeos, boas fotos. E hoje impactou muito a questão do meu trabalho e a minha visibilidade. Cria conexão, né? Cria conexão. Qual conselho você daria para aquele camarada lá que ele diz assim, não, só vou pôr a minha placa e esperar? Qual conselho? Vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando. Amigo, você vai ficar esperando. Tá dizendo aqui alguém que tem mais de 20 anos de mercado. Com certeza. Você tem que buscar algo novo, né? Sempre tá inovando, buscar um diferencial. Então, você colocar sua plaquinha lá, você vai ficar esperando o cliente, ele não vai vir. Não vai vir, gente, não vai vir. Há 20 anos atrás isso fluía muito bem, né? Fluía, a questão do jornal, conforme eu disse, Sim. placa, mas hoje não. Hoje não. Hoje é um marketing digital e trazer material e trazer coisas com conteúdo, gente. Trazer coisas com conteúdo. E ser você mesmo, tá? Não mude a sua autenticidade. Não mude a sua essência. Ai, fulano de tal tá fazendo tal coisa, vou fazer. Não há necessidade. Seja você. Seja transparente e tenha essa autenticidade. Crie essa conexão. E não poste ali também só imóveis, como eu disse. Traga conteúdo. Era isso que eu queria perguntar agora, se você pudesse nos dar uma dica, já que você está dando uma ênfase e importância literalmente para o digital, você poderia compartilhar como é que você faz para utilizar hoje as suas redes sociais, promover os seus serviços, né? Compartilhe um pouco de como é que você aplica essa estratégia, até essa questão da vida pessoal também, né? Sim. Você coloca isso de maneira separada, junto. Compartilhe um pouco com a gente, porque eu vejo muitos corretores muito confusos em, vou separar aqui o pessoal do profissional, ou isso hoje já não dá para fazer mais. Fala um pouco de todo esse contexto. No início eu até tentei separar, viu, Henrique? Mas não funciona.
Porque o cliente, ele quer criar aquela conexão, ele quer saber o que você faz, né? Pra não A ficar sua só um catálogo aí, né? Se não vira exatamente só um catálogo. E você ali dando um bom dia, mostrando a sua família, os lugares que você frequenta. Legal. Enfim, isso faz total diferença, cria uma conexão. O cliente não quer só saber dos imóveis que você vende, ele quer saber quem é você, Ok. né? Ô, Aline, pessoas se conectam com pessoas. Sim, Então, você que é corretor, ou qualquer empresário de qualquer segmento, tudo muda quando você entende que o seu cliente, antes de comprar seu produto ou serviço, ele vai comprar você. Então, é extremamente importante essa conexão que antecede a venda do produto ou serviço. Entende? Ela tá falando aqui algo que muitas pessoas pagam muita grana para ouvir, que é o relacionamento, a conexão. É o que vai gerar qualquer venda e qualquer negócio. Se conectar. Tem até um modelo, pessoal, de marketing hoje que se chama, bem a grosso modo eu vou falar, novela comercial. Aí você me pergunta, como assim novela comercial? É comprovado isso já, que existe uma taxa de conversão muito maior quando você, por exemplo, apresenta seu lifestyle de vida e depois vem o comercial. Como assim? Você percebe que a televisão usa muito isso. Ela traz lá o entretenimento, a novela, o programa de diversão, e no meio do programa eles dizem assim, ó, agora nós temos um assunto importante. E vem o comercial. sim. Porque ele teve a sua atenção. Então, quando eu mostro a minha vida e eu mostro que eu sou humano como o meu cliente ele gera conexão comigo. E aí é o momento de eu apresentar o meu produto ou serviço e minha taxa de conversão vai ser muito maior, porque eu conectei com ele antes. Sim. Né? Uma coisa bem legal aí que eu tô ouvindo aqui e estou vendo acontecer sobre o ambiente aí e a frequência, né? E é tão Sim. gostoso, né, Aline? Com certeza. Estar dentro do ambiente que as pessoas estão na mesma frequência, né? Isso é bem interessante. E com base nisso, você disse algo que para mim, eu sempre tento transmitir isso, mas poucos entendem a importância disso, tá? Que gente, não dá mais para separar a vida profissional da vida pessoal nas redes sociais, Não. gente. Olha, uma coisa é qualidade de vida profissional com qualidade de vida pessoal, isso aí é uma outra conversa, tá? Que eu acho que a Aline tem que compartilhar isso com a gente também, mas outra coisa como é que eu conecto esses dois cenários dentro das redes sociais. É extremamente importante e relevante ter esses conteúdos se cruzando e se conectando nas redes sociais, segundo a Aline, que é alguém que já vivenciou uma jornada gigantesca aí ao longo de diversas fases no mercado imobiliário. Então, você que ainda está pensando como é que você vai gerir isso, ouça aqui alguém que já fez uma transição de estratégia de marketing ao longo de mais de 20 anos de carreira. Porque, certamente, se a Aline está fazendo isso, é porque dá certo e funciona. E aí, para que nós vamos criar algo se tem aqui uma gigante do mercado imobiliário que nós podemos modelar aquilo que ela já vem fazendo e transmitindo com muita excelência, né? Sim. Me conta uma outra coisa aqui, Aline, ainda falando sobre evolução e inovação, tá? Você falou muito da importância, né, do marketing, do digital, né, nesse engajamento quando a gente vai falar de vida pessoal e vida profissional. Sim. Mas também fala aqui agora para nós na estratégia de vendas, tá? O porquê que você acha que o marketing digital é importante na estratégia de vendas? Hoje em dia, como eu até comentei que lá atrás era placa, era jornal, hoje não mais. O cliente, tudo que nós vamos buscar hoje, gente, é na internet, nas redes sociais, né? Muito Então, você tem que usar essa ferramenta ao seu favor. Boa. Você tem que usar essa ferramenta ao seu favor. E isso, hoje em dia, é primordial. Então, você tem que estar ativo ali, trazendo conteúdo, trazendo produtos de qualidade para poder fazer a diferença no mercado.
senão você vai ficar para trás. E o teu planejamento, fazendo isso de maneira digital, você também investe em estratégias de tráfego pago, Sim, essas sim. questões, ou não? O Henrique, eu trabalho mais no orgânico. Conta um pouco pra gente, porque eu acho que também isso é relevante Com certeza. para quem tá nos ouvindo, né? Como eu já estou aí no mercado imobiliário há mais de 20 anos, como você sabe, o meu orgânico é muito forte. Eu tenho bastante indicações, né? Mas eu não vivo, as minhas vendas não são só no orgânico. E nem pode, né? Eu nem posso querer trabalhar aí só de indicações. Hoje eu tenho uma social media que gerencia o meu Instagram, tá? Putz, que legal. Mas isso é recente, tá, gente? Porque até dia desses eu queria fazer tudo. Era eu que administrava. Aline, não tem como fazer tudo sozinho. Não dá. Não dá. Então, hoje eu tenho uma social media que gerencia o meu Instagram. Legal. Eu já tive também uma boa experiência com um gestor de tráfego, que foi muito importante. É bacana você investir aí em tráfego pago. E fazer esses investimentos com pessoas qualificadas e buscar pessoas para te ajudar, buscar braços, gente. Não queira fazer tudo, não tentem fazer isso, porque não tem como. Foca aí em estar atendendo teu cliente com excelência, mas busque pessoas para estar te ajudando, busque braço. Então, a dica que eu dou hoje, se você puder investir em tráfego pago, faça esse investimento. Legal. Patrocínio, vídeos e uma pessoa para gerir a sua mídia, que faz diferença. Muito, muito interessante isso aí, Aline. E ouvir de você, né? Porque você já passou por diversas estruturas de tendências, né? Então, é extremamente rico ouvir de alguém que já passou por várias transições e está hoje aqui se reinventando e continuando, né? Fazer o que o mercado imobiliário carece, né? Sim. Eu digo que o mercado imobiliário carece. Um ponto aqui que eu gostaria de... Investir no marketing digital, gente. Faça esse investimento. É necessário no tempos de hoje. Senão vocês vão ficar para trás. Olha Mesmo só. a Aline, com 20 anos de carreira, se não fizer isso, eu vou estacionar. Essa é a realidade. É forte isso. E o contexto que você está dizendo sobre investir é muito importante, porque se você ficar esperando, é aquilo que a Aline disse, vai ficar esperando. Vai ficar para trás. Exatamente, vai ficar para trás. Então, o investimento no digital, ele passou a se tornar essencial, né? E aí, só funciona se você, de fato, executar e não ficar esperando ali as coisas vir a acontecer, né? Sim. Aline, falando aí sobre as tendências, né? Falando sobre o digital, falando sobre estratégias, né? Eu acho que também seria bem interessante você falar aqui um pouco dessa tua estrutura hoje, como você disse aí, que você tem, quando você faz uma transição, porque você estava dentro de uma imobiliária, Sim. né? Você teve ali uma boa bagagem, e aí chega um momento que você diz assim, olha, eu acho que agora eu quero agora definir voos maiores. Sim. E aí, compartilhe um pouco de como foi esse momento e os desafios que você enfrentou ao longo desse processo. E foram... A maior parte da minha carreira foi trabalhando em imobiliária, né? É recente que eu estou empreendendo, faz 2 anos, exatamente. Então, a Aline já está 20 anos no mercado, sendo... desses 20 anos, foram 10 aí na parte administrativa, alocação. Como corretora de imóveis, são 11 anos como corretora de imóveis. Legal. Mas nesse período de vendas, né, de corretagem, boa parte foi imobiliária. Gente, é o que eu sempre digo, eu me entrego, eu dou o meu melhor, e nessas empresas que eu passei, eu queria fazer o melhor, mas até então eu estava fazendo por eles, não por mim. Não por você. Exatamente. E chegou um momento na minha vida que eu falei, gente, eu sou capaz, olha a minha trajetória, olha onde eu cheguei, tudo que eu conquistei, né? Então, eu sou capaz de fazer algo por mim. E um dia, em casa, com as minhas meninas, que é tudo para mim, né? Minha família é minha base, é meu tudo. Eu falei, gente, eu preciso buscar ainda mais por elas e por mim, né? Eu preciso de algo novo. Então, foi quando eu me encorajei, eu tive essa coragem, eu falei, eu vou dar esse passo. Coragem. Eu vou dar esse passo de fazer algo para mim.
Hoje eu tenho meu escritório ali na Ribeiro de Barros, 712. Faz 2 anos que eu me desliguei da última empresa. Marca aí o endereço, hein, pessoal? Ribeiro de Barros 712. No início eu comecei sozinha, porque como eu já tinha uma experiência, eu já tinha um relacionamento e trabalhava com várias pessoas, eu falei, vou tentar sozinho um pouquinho, tirar o pezinho um pouquinho, para desacelerar. Porque eu estava no processo de tendo crise de ansiedade, querendo fazer tudo como eu disse. Eu falei, eu preciso mudar. Dá uma respirada. Exato, dar uma respirada. Então, comecei ali sozinha. Mas com o tempo eu vi que sozinha nós não fazemos nada, gente. Nós precisamos de pessoas qualificadas, pessoas boas ao teu redor. Pessoas alinhadas Com a mesma cultura que você tem. Exato. O mesmo pensamento que você tem. Isso é extremamente importante, Sim. né? E foi sensacional, deu tudo certo, né? Não tinha o que dar errado. Claro. Eu já sabia trabalhar. Muito, né? muito bom. Ô, Aline, pessoal, nós estamos ouvindo alguém que tem autoridade para falar o que tá falando. Tem 20 anos de mercado, tem resultados, e algo que eu acho muito válido, inclusive eu e o Henrique sempre conversa muito, eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês hoje. Grava isso. Seja muito frio nas decisões de quem você vai ouvir. Nós precisamos ser frios para fazer esse exercício. E o conselho que eu dou para você hoje é: ouça quem tem resultados. Isso não é arrogância, isso é estratégia inteligente. Porque qual o sentido faz eu ouvir conselhos, opiniões ou direções de pessoas que não construíram aquilo que eu pretendo e almejo construir? Não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se você, Aline, no momento em que você tomou a decisão de empreender no mercado imobiliário, de deixar de ser corretora de uma imobiliária para ter a sua imobiliária, se você tivesse buscado conselhos, opiniões de pessoas que não tiveram a coragem que você teve, essas pessoas provavelmente elas iriam dizer para você: eu acho que não compensa, eu acho que é muito difícil, Não consigo. eu acho que não sei se você tá pronta para isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas que você buscou esse conselho foram pessoas estratégicas, pessoas que já tiveram esse ponto de decisão em suas vidas. E essas pessoas que já tomaram decisões que você vai tomar, elas vão te encorajar, elas vão te impulsionar. Tome a decisão. Elas vão ser realistas. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas talvez vai ser uma decisão importantíssima na sua vida. E agora a gente quer falar um pouquinho também de relacionamento, que é um ponto importantíssimo. E a pergunta que eu te faço é: você oferece algum tipo de consultoria ou acompanhamento pós-venda, depois que você fecha o teu negócio? Com certeza. O processo de venda não é só no início, né? Você tem que acompanhar início, meio e fim. Forte. Início, meio e fim. Não basta ali só realizar uma venda, depois deixar que o cliente se vire, né? Vamos dizer assim. Tem muitos corretores, gente, que às vezes não acompanham o teu cliente num cartório, numa assinatura de contrato num banco. Após finalizar o processo de venda, não dá uma orientação do que tem que ser feito, às vezes numa simples troca de titularidade de uma conta de água, de luz. São coisas que talvez eu não precisaria fazer, mas eu faço. Eu faço questão de dar esse norte. Então, o pós-venda, esse acompanhamento do início, meio e fim, faz total diferença e é algo que eu não abro mão. Até tem pessoas que falam: Aline, mas para que você está indo lá no banco? O gerente está acompanhando o teu cliente, não precisa você acompanhar. Eu, inclusive, gente, eu levo até o contrato do meu cliente para registrar, eu faço questão, mesmo tendo pessoas que fazem isso, mas eu faço questão de estar participando. Isso é raro. Até nós temos essa cultura também, Aline, de que é importantíssimo o nosso cliente sentir que tem um corretor profissional ao seu lado. Então, a mesma coisa que você faz, a gente faz com muita frequência. Acompanhamos o cliente ao banco, Sim. Acompanhamos o cliente ao cartório, porque não é sobre o processo, é sobre o sentimento que ele vai ter depois de acontecer toda a negociação. Poxa, eu tive alguém que me acompanhou desde a parte da negociação, da visita, até o momento de contrato com o banco, até o momento de registro no cartório. Isso é extremamente importante, porque posteriormente a isso vai vir algo chamado indicação. Com certeza.
ninguém indica quem não tem um bom atendimento. Não. Tem um corretor que eu conheço que ele fala uma frase muito concisa e muito importante. Ele diz assim, ó: atender bem para atender sempre. E o atender bem, ele vai muito além de escolher o melhor imóvel, de fazer uma negociação boa. Vai na ala de ter uma transparência e conectividade verdadeira com o teu cliente. Um acompanhamento genuíno e verdadeiro. Isso é muito importante. E Pedro, se o cliente te indicar, é porque você já alcançou o maior diferencial, que é a credibilidade. Uau! E a credibilidade é por conta da segurança que você transmitiu ao longo de todo o processo, né? Com certeza. Olha isso. Então, gente, esse acompanhamento, esse pós-venda é um diferencial que eu dou esse conselho para que todos façam. Ô Aline, falando de conselhos, qual o conselho que a Aline Campos daria para alguém que talvez até esteja nos assistindo, que vai começar agora na carreira do ramo imobiliário, como corretor de imóveis? Qual o conselho que a Aline daria? Um conselho que eu dou é: se entregue, não leve a profissão como um hobby. Você querer, às vezes, ter duas profissões. Ah, eu vou levar aqui a corretagem como um extra. Gente, não. A profissão do corretor é muito séria. É muito séria. Então, você não tem que pensar que é só um extra. Um bico. Um bico, exatamente. Vou ficar rico como corretor, vou continuar aqui sendo... Tem muito corretor que tá fazendo bico, hein, Henrique? Fazendo bico. Tem ou não tem? Rapaz. Então, se você está fazendo isso, já está começando errado. Já começou errado. Já começou errado. Isso em todo segmento, né? Mas se entregue. Ó, eu vou compartilhar algo com você que isso me marca muito, tá? Quando o Henrique me fez o convite, a gente se conheceu e eu falei: Henrique, cara, eu sinto que esse negócio, ele me atrai muito, o ramo imobiliário. E o Henrique sentou comigo, como nós estamos aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, ó: ô Pedro, o meu negócio tá acontecendo. E tá acontecendo muito bem. Com essas palavras: eu não quero que você tome nenhuma decisão sobre o que eu vou te falar. Mas o que eu vou te falar é: se você estiver disposto a levar a sério esse negócio, isso pode transformar a sua vida. É isso que eu te digo. E aqui encerra a nossa conversa. Foi um almoço em Santo Anastácio. Tô certo ou tô errado? Foi isso mesmo. E aí, quando eu decidi, eu tive uma percepção. E eu quero que você observe isso que eu vou dizer agora. A partir do momento que eu falei assim: eu quero o mercado imobiliário, eu tive um pensamento muito convicto dentro de mim, que foi: eu não tenho plano B. Ou eu vou fazer acontecer, ou eu vou fazer acontecer. E pessoal, essa percepção ambicional, de ambição e de execução, ela pode ser muito poderosa para o seu momento de decisão. Eu saí do CLT. Eu não tinha a opção de dar errado. Certamente, como eu não tinha um plano B, isso me fez mentalmente ter uma força de execução muito maior. Por isso que o que a Aline está falando é extremamente crucial. Se você leva a profissão de corretor de imóveis como um bico, como um extra, me desculpe te dizer, mas você não vai prosperar nessa profissão. Porque essa profissão, ela é para aqueles que a escolhem de fato, escolhem viver, vestir essa camisa, entrar de cabeça nesse ramo. E aí as coisas vão começar a acontecer. É levar com excelência e não apenas como mais um negócio ou como um extra. Exatamente, né? Como um bico, né? Que é como o que a gente costuma dizer. Então, seja comprometido, entregue o seu melhor sempre, se dedique, estude. Esses são os meus conselhos. Aline, ainda nesse tema, que eu acho que também é importante você trocar conosco, quem está começando, qual seria o seu conselho em relação a iniciar já como carreira solo ou iniciar dentro de uma estrutura imobiliária? Na tua opinião, qual seria o melhor caminho para quem está começando nesse sentido? Com certeza, iniciar dentro de uma imobiliária. Por quê? Ali você vai conseguir ter uma bagagem, pegar experiência, aprender com os melhores que estão ali. Daí volta aquela questão que eu te falei. Esteja com os melhores, busque aumentar a sua frequência. Como que você vai aumentar a sua frequência estando sozinho? Isso é impossível.
não é verdade? Cirúrgica, Henrique? Cirúrgica. A Aline demorou, olha quantos anos, gente, para eu empreender, para eu estar sozinha. E os anos que eu trabalhei nas imobiliárias foram, assim, sensacionais. Eu não tenho do que me queixar. Deixei as portas abertas em todas as que eu passei, né? Fiz ali, entreguei o meu melhor, fiz o meu melhor trabalho. Mas não iniciei sozinho. Sozinho, a gente não consegue fazer nada. Então, busque uma bagagem, busque se consolidar, né, de fato, no mercado, para depois buscar voos altos. No Muito início, bom. isso é um pouco difícil, sabe? Talvez você possa até tentar, mas não sei se vai conseguir, é difícil. Então, busque estar numa boa imobiliária, com pessoas qualificadas, para você se aperfeiçoar. Quando você se sentir preparado, daí você avança. Tá aí, então, uma dica de quem já tem mais de 20 anos de carreira nessa profissão. Então, você que está pensando ou estar nesse momento de iniciando a carreira, né, no setor imobiliário, tá aqui uma dica valiosa da Aline Campos. Busque uma imobiliária que te conecte a princípios, valores, Com certeza. a que traga ali boas informações para que você possa entender e perceber também como é que tudo isso funciona na prática, né? Eu sinto muita falta, Aline, dentro desse tema ainda, os donos de imobiliária, eu sinto muita falta porque eles não investem muito nessa questão de desenvolvimento, de capacitação. Eu vejo muitos profissionais chegando e o cara dizendo assim, olha, tá aqui... Se vira. E não sei, assim, talvez eu esteja errado, mas eu acho que é até uma falta de respeito, talvez, com aquele profissional que está nessa transição, nessa tomada de decisão que é muito desafiadora, Sim. conforme o Pedro mencionou aqui. E eu acho que é por isso que você falou aí, né, de buscar os melhores, de buscar quem entrega... Um ambiente onde você se sente né, à vontade, exatamente. E é importante isso, sabe, gente? Em tudo, né? Em todo segmento. Mas busque, sim, uma imobiliária, busque um local onde você se sinta à vontade, busque estar ali com pessoas que você tenha como referência. Legal. Né? Isso faz total diferença. E quando você se sentir preparado, é o que eu falei. Aí você veja o que vai ser feito, vou dar voos altos, enfim, vou empreender. Mas nesse início é fundamental você estar conectado a uma imobiliária e a pessoas que fazem a diferença numa boa imobiliária. Olha só, para a gente finalizar esse tema e entrar aqui já com outro tema, no primeiro episódio eu falei muito sobre respeitar o fator tempo. E eu não combinei nada com a Aline, nada sobre o que nós estamos falando aqui. Não tem algum combinado, Aline? Não, nenhum. Ok? Não tem nenhum combinado aqui. Mas ela está dizendo a importância de você estar dentro de uma estrutura imobiliária e respeitar esse fator tempo, né? Porque pode ser que um dia aconteça, como aconteceu com a Aline e acontece com diversos outros profissionais, de você ir por uma carreira solo, que ela já percebeu aqui que de fato sozinha é um pouco desafiador, agora ela está criando a estrutura dela, e provavelmente, talvez no futuro, crie até a sua equipe e tudo mais, comercialmente falando, mas tem que respeitar o fator tempo. Com certeza. São aí pelo menos 10 anos para tomar uma decisão, e não é porque ela talvez não queria tomar antes, mas é porque ela percebeu a importância de estar consolidada para poder fazer aquilo que hoje ela faz com grande maestria, né, Aline? Obrigado. Buscar sempre construir, né? Essa construção que você disse, né, Henrique? Você não vai construir algo de um dia para a noite. Isso é impossível. Ô, Aline, você sabe que existe algo muito raro nos dias de hoje. Tava até compartilhando com um amigo, que se chama humildade. Sim. E para que exista crescimento, é necessário que exista muita humildade. Humildade de reconhecer que eu não sei de tudo, então eu preciso de pessoas que entendem mais que eu, para que eu possa adquirir o conhecimento necessário para depois tomar um passo maior. E você percebe que a tua transição, ela foi extremamente no momento correto.
Tem um filósofo que diz, eu até disse isso no podcast anterior, eu quero falar novamente. Um filósofo e um sábio, ele disse que se tivesse 2 horas para cortar uma árvore, ele utilizaria 1h30 amolando o seu machado. Esse amolar o machado é adquirir o conhecimento necessário. Quando você diz para nós, o meu conselho, e alguém que tem 20 anos de profissão, ok? O meu conselho é que você inicie em uma imobiliária, você está dizendo para essa pessoa, amole o seu machado, adquira conhecimento. Você não sabe de nada, você precisa estar com gente que sabe. Depois disso, você pensa em empreender. Sim. Porque senão você vai entrar no mundo do empreendedorismo sem bagagem nenhuma. E esse mundo do empreender, ele é um mundo que se eu não estiver pronto eu vou ser engolido. Com certeza. Né? É um mar de tubarões. Eu vou entrar no meio dos tubarões e não vou entender nada que vai acontecer comigo. Então é extremamente importante validar tudo que ela está dizendo, pessoal. A importância de adquirir conhecimento e de ter a humildade de entender. Eu não sei de tudo. Eu preciso estar perto de pessoas que saibam e possam me direcionar ao melhor caminho. É até um provérbio. Provérbios 13:20 diz que o companheiro do sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo sofrerá aflição. Então fica aí a dica para você. E para fecharmos com chave de ouro, nós vamos falar aqui sobre propósito e sobre inspiração. Então nós temos aqui uma pergunta-chave para que a gente possa encerrar esse momento, né? Que nós compartilhamos aqui, tivemos muita troca, mas eu quero dizer, antes de mais nada, que eu estou muito feliz mesmo, por tudo que a gente vem construindo. Nós tivemos um bate-papo com a Aline e ela deu alguns insights bem interessantes voltado a esse movimento, e nós vamos amadurecer isso, né, Aline? Sim. Eu tenho certeza que vão vir muitos frutos de tudo isso que nós estamos fazendo aqui no BrokerCast. Então, a última pergunta, eu chamo essa de pergunta para fechar com chave de ouro. Eu gostaria que você compartilhasse conosco, Aline, o que motiva diariamente você continuar neste mercado que é tão competitivo. Qual a sua maior motivação para estar nesse mercado? O que me motiva é saber que eu posso fazer a diferença e transformar a vida dos meus clientes, das pessoas, né? E a minha motivação maior, sem sombra de dúvida, é a minha família. Uau! É a minha família. E você saber que através da minha profissão eu consigo transformar vidas, isso me motiva a cada dia. Que bacana! Muito bom. E quando você fala de família, compartilhe um pouco como que é esse momento, né? Porque acho que o filho hoje, ele muda completamente até a nossa maneira de pensar, né, Lili, em relação à vida. E quando você chega do trabalho e você é recebido por eles, eu acho que deve ser incrível também, Nossa, né? é sensacional, né? Às vezes você teve aquele dia estressante, uma venda que não deu certo. Que acontece. Que acontece, com certeza. Costumo dizer que o corretor, ele dorme rico e acorda pobre. Exatamente. Né? Você fecha um negócio, tá todo muito, muito alinhado e tal. E aí no outro dia o cliente liga. Cara, eu pensei bem e acho que não é o momento. E aí você já... Caramba, tava tudo certo. Eu já tava fazendo até conta aqui com a comissão que eu ia receber e deu errado. Então tem que ter uma inteligência emocional absurda também para gerir essas emoções de maneira assertiva e viver bem, né? Sim. A inteligência emocional é muito importante nisso também. Exatamente, porque como você mesmo disse, muitas vezes a gente pega uma proposta, já está na fase de contrato e quantas vendas não caem, né? Fica muitas vendas, então a gente tem que estar preparado com certeza. Se você não tiver uma motivação maior, igual você falou, exatamente, a família... A família, você vai parar. Exato, exatamente. Então, a minha motivação hoje, o meu porquê, sem sombra de dúvida, é a minha família. Ô Aline, falando aí aqui ainda dentro desse tema, e você pontua aí algo muito impactante, que é a família, o quanto o cônjuge, ele também é importante nesse processo?
Ah, total, né? Eu estou com o Bacana. Guilherme, vai fazer 14 anos já de casada, e ele Olha é uma isso. pessoa que me motiva, me incentiva o tempo inteiro. Então, o cônjuge, a pessoa que está ao teu lado, é o que te eleva, né? Se ele não estiver com mesmos princípios, e essa mentalidade de te motivar todos os dias, esquece. Muito forte. Muito, Eu tenho uma pergunta bônus. Posso fazer? claro. Eu tenho uma perguntinha bônus. Pode que eu vou voltar ainda no Guilherme aqui, mas vai. Não, fala do Guilherme, então. O Guilherme aqui foi todo honrado, agora fala Não, dele. na verdade, assim, não é especificamente sobre o Guilherme, Sim, mas é sobre, de fato, essa relação de os dois ser muito parceiros parceria. nessa decisão. Porque, assim, toda vez que eu vou fazer um processo de recrutamento e que chega aqui um profissional e diz assim para mim, olha, eu queria estar engajando no mercado imobiliário e tal, e eu soube que você se especializou em transição de carreira e tal, e eu quero saber, quero entender como é que funciona tudo isso. E eu vou lá, explico como é que funciona todo o jogo do negócio, mas eu faço exatamente essa pergunta, que é o seguinte: o que é que o teu parceiro ou tua parceira pensa dessa tua decisão? Com certeza. Porque eu também tenho essa percepção, Aline. Se o parceiro ou a parceira, né, o esposo ou a esposa, ele não contribuir com o processo, dificilmente você consegue construir uma carreira como a Aline tem construído ao longo de mais de 20 anos fazendo o que ela faz. Então ele tem aqui, o Guilherme tem aqui o crédito dele Com certeza. nessa parceria que é fundamental, né, Aline? Sem dúvida, o teu parceiro, ele tem que estar te motivando, te incentivando sempre. Porque se isso não acontece, você não tem motivação. Você acaba, nossa, a pessoa que está ao meu lado não acredita, não confia em mim. É porque tem os dias maus também, né, Aline? Exatamente, com certeza. A questão da nossa rotina, né? Claro. Então, o parceiro, ele tem que, de fato, ser parceiro, acreditar, confiar, te motivar e te incentivar sempre. Estar junto, né? Estar junto. Por isso que eu digo pra você, escolha pra estar ao seu lado quem tem a mesma visão, ou não precisa às vezes nem ter a mesma visão, mas estar alinhada e acreditar naquilo que você pensa e imagina pra sua vida. Isso vai fazer total diferença no resultado que vai acontecer no teu futuro. Muito não só a importante. questão do cônjuge, né? Igual você falou, relacionamento, as suas Relacional, amizades. isso. Ah, não vou me relacionar, ter amizade com fulano de tal? Não, não é isso. Não vou deixar de amar aquela pessoa, mas eu vou buscar estar num ambiente diferente, Claro. né? Eu vou aqui compartilhar um episódio que ocorreu comigo. Mas o primeiro ponto é que eu amo o que eu faço. E entra aqui dentro daquilo que a Aline disse. É muito provável que eu deva fazer o que eu faço hoje pro resto da minha vida, ok? Isso está muito alinhado, tá bom? Mas tem os dias maus. E os dias maus, Pedro, ele chega para todos. Para mim, para a Aline e pro Pedro. Isso é comum, Sim. ok? Todo mundo vai vivenciar e ter os dias maus. Mas aonde que eu quero chegar aqui? Já teve momentos em que eu disse assim, não quero mais fazer isso pra minha vida. Sim. E eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. E aí, E não foi só uma vez, não. eu me lembro de um episódio que eu estava muito mal aquele dia. E quando eu digo mal, de estar em prantos, chorando, em prantos. E eu ligo aqui então pra Vani e diz assim, meu amor, olha, eu quero te fazer aqui um comunicado. E ela diz, o que que é? Eu falei assim, eu não quero mais atuar no setor imobiliário. Uau. É muito forte o que eu tô dizendo. Muito. E eu disse, eu não quero mais. Eu não quero. E ela diz assim, calma, porque o dia mal vai passar. E amanhã você vai acordar e vai perceber que é um novo dia. E realmente foi exatamente isso que aconteceu. O dia mal passou, eu acordei e disse assim, faz parte da vida isso. E vamos seguir da maneira que precisa ser seguido. Então, eu faço das suas palavras as minhas, porque eu também entendo e percebo a importância dessa relação de parceria quando você tem ali o seu esposo ou sua esposa compactuando, né? Compactuando
do mesmo propósito. Então, Sim. parabéns ao Guilherme, mais uma vez, né? Que são 14 anos aí, Sim. recebendo a Aline diariamente, com picos diferentes, né? Exatamente. De emoções. E mais uma vez eu friso aqui. Escolha para a tua vida quem vai estar disposto a enfrentar e a compartilhar da mesma visão que você tem. Isso é imprescindível e vai fazer uma diferença espetacular nos teus resultados. E eu tenho minha pergunta bônus. Diz. Minha pergunta bônus. Aline, essa pergunta eu quero que você responda com o teu coração. Com o teu coração. Ela nem tá aqui na minha lista de perguntas que eu separei aqui pra te fazer. Mas se você pudesse, observando toda a tua trajetória, os desafios, as falhas, os acertos, as emoções, qual conselho a Aline de hoje daria para a Aline de 20 anos atrás? O conselho que eu daria para a Aline de 20 anos atrás é não ter medo de errar, porque eu mesmo com poucos recursos a minha vida inteira, nunca faltou empenho, dedicação e foco. É interessante observar que o fracasso não é a falha. O fracasso é a desistência, né? Então, nunca desista. O maior fracasso que um ser humano pode cometer não é a falha, é a desistência. Se você não desistiu por tudo que você passou, isso já é a maior prova do quão vencedor você já é. Então, não desista, porque a falha ela é só uma vírgula para algo novo que você pode viver a partir dela, com a experiência adquirida e com a ação que você vai executar posteriormente. É isso aí, nós estamos então encerrando esse momento incrível, essa troca muito rica, a qual a Aline nos deu o privilégio, né, de poder estar conosco. E foi literalmente um momento precioso, Aline, porque você falou um pouco da tua história aqui e teve muitos aprendizados valiosos, né? Então, você que está assistindo, que está ouvindo esse podcast, traga isso para a tua vida, faça das palavras da Aline aquilo que possa trazer para a tua realidade e que você possa também pôr em prática e ouvir quem já chegou e quem já construiu uma grande história no mercado imobiliário. Eu fico pensando aqui, eu que tenho apenas 8 anos de carreira, eu fico pensando como é que vai ser quando eu chegar lá, onde a Aline chegou com 20 anos, fazendo o que ela já faz hoje. Então, Aline, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Foi um momento incrível estar aqui com você. Eu sei de todos os desafios que você tem passado nesses dias para poder estar presente aqui hoje, né? Mas eu também sei que era extremamente importante você compartilhar de tudo aquilo que você tem de conhecimento dentro da tua carreira, para que as pessoas que possam estar ouvindo a gente também perceber a importância disso, né? Então, queria realmente agradecer e dizer muito obrigado. E se você puder aí, é só fazer um agradecimento também, com certeza. porque eu acho que essa troca ela é muito importante para quem está no mercado, para quem está chegando e para quem também está construindo carreira, né? Eu que agradeço, foi um imenso prazer poder estar participando desse podcast com vocês hoje, poder compartilhar um pouco sobre a minha vivência, a minha trajetória, né? E quem sabe assim poder inspirar pessoas. E quero deixar um recado para vocês, corretores que estão iniciando agora. Boa! Boa! Olha aquela câmera lá. lá e solta o verbo. Fala. Vamos lá. Como eu disse, não leve essa profissão como uma aventura, como um hobby. Se dedique, faça tudo com muito amor. Tenha paciência, não desista, porque não é fácil. Não é fácil. Nem sempre. Às vezes você não vai vender todos os meses, né? Vai desanimar. Mas mantenha foco, amor, disciplina, entrega, busque o seu melhor sempre. Não mude a sua essência, gente. E ética acima de tudo. Mantenha a ética. Muito bom. Aline, chegou a minha hora de agradecer e eu faço das palavras do Henrique as minhas. Foi um prazer ouvir você aqui. Eu aprendi muita coisa. Eu
principalmente que tem um curto tempo, né, no mercado imobiliário, pude aqui aprender e anotei várias coisas aqui, vários insights, e queria dizer que foi uma honra receber você aqui no nosso Brokercast, né, que é um podcast voltado para trazer pessoas que têm autoridade no que está falando. E você só está aqui porque você criou esse legado, está criando esse legado, não apenas no mercado imobiliário, mas no seu estilo de vida e no teu propósito de vida que você exerce. Muito bom, muito bom. Então, você que está nos assistindo, estamos encerrando o nosso Brokercast e eu quero que você compartilhe nas redes sociais, que você se inscreva no nosso canal, que você passe a nos seguir, tá? Nós estamos hoje, vai estar o link aqui embaixo, tá? Do nosso Instagram, vai estar o link do YouTube, do Spotify e também do TikTok. Nós estamos no TikTok, hein, gente? Você que fica ali passando, enrolando os conteúdos do TikTok, vocês vão encontrar a gente lá, ok? E na próxima semana, agora, no início da próxima semana, nós já vamos estar disponibilizando aí todo o conteúdo com diversos cortes incríveis que o nosso time que está ali atrás vai nos proporcionar. E eu estou muito feliz mesmo, porque eu creio que o Brokercast, Aline, ele não é só mais um programa de podcast. Eu creio que ele é um movimento que o mercado imobiliário está fazendo da nova era de profissionais que estão fazendo acontecer de uma maneira diferente. E esse propósito, ele precisa estar muito alinhado entre nós, porque daqui vai sair muitos insights e inspirações para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, tá bom? Então, fiquem ligados aí, na próxima semana teremos aí os conteúdos deste programa aqui, que foi literalmente incrível. Então, para encerrar, nós vamos dizer exatamente o seguinte: Brokercast, a voz de quem transforma o jogo do mercado imobiliário. É isso, tá bom? É isso aí, gente. Valeu! E uma coisa, não é sorte, é trabalho, estratégia, constância e disciplina. Exatamente isso. Muito obrigado, pessoal.